Olá, tudo bem com vocês? Sérgio Servo em mais um episódio do podcast Na Medida Certa. Já estava com saudade de vocês porque passamos algum tempo sem gravar, mas estamos de volta e hoje com um episódio muito especial, né? Hoje a gente vai meditar, conversar a respeito da igreja moderna, ou seja, de hoje, e a igreja de Cristo. Tenho certeza que vocês vão gostar. Meus convidados de hoje é o pastor Felipe Molina, do Ministério Mevan. Outro convidado muito especial, o pastor Sidney, que eu tenho um carinho muito especial por você, viu, pastor? Né? Do Ministério da Igreja Batista lá de São Sebastião, não é isso? E aqui do meu lado, né, meu xará também, Paulo Sérgio, né, do Ministério da Igreja Batista do Alto da Independência. Eu tenho certeza que vai ser muito especial. E vocês vão, não esqueçam de curtir na bio, né? Instagram, Facebook e lá o episódio completo no YouTube. Então, sejam bem-vindos. Eu gostaria de uma apresentação pessoal rápida de cada um, para o nosso público, olhando sempre para a câmera que está frontal a você, ok? Felipe, você pode se apresentar aí, olhando para aquela câmera. Tá Prazer estar aqui com vocês hoje, né? Como vocês disseram, eu sou o Felipe Molina, estou pastor no Ministério Mevan em Petrópolis, estamos na cidade desenvolvendo trabalho já há 12 anos, né? Começamos ali finalzinho de 2013, esse ano... Na Rua Tereza, né? Era na Rua Tereza, começamos na Rua Tereza, hoje a gente está em Cascatinha, né? Sou pai do Enzo, do Tito, meus filhões e esposo da Gisele. Esposo da Gisele. Isso. Manda um beijinho pra eles aí. Prazer estar aqui com vocês. Amo vocês. Isso aí. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado. Somos amigos já há algum tempo. Isso. Você já foi convidado para pregar, né, na Congregação Batista do Moinho Preto. Isso. Foi muito especial aquele dia. Foi muito bom. Estou muito feliz de te ver aqui, Felipe. Muito bem. Pastor Sidney, também, olhando para a câmera, pastor, chega bem perto do microfone. Fala com a gente aí. É um prazer enorme estar aqui. Sérgio, muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. É a alegria de estar aqui com o pastor Felipe Molina, meu amigo, pastor Paulo Sérgio Ferreira. E eu sou pastor, né, batista, caminhando para 22 anos na mesma igreja, Igreja Batista da Esperança, ali no bairro São Sebastião. Sou casado com a Franciane, pai do Natan, da Letícia, e já sou vovô. Né? Olha, não parece não, né? Parece que é bisavô, mas é só avô por enquanto. Não exagera, né? Vovô da Liz, né? Uma bênção, tem 5 meses, vai fazer amanhã 5 meses, e é a alegria da família. Prazer enorme estar aqui. Deus abençoe esse momento, que seja um momento muito produtivo para todos nós. Você sabe o carinho que eu tenho por você, pelo seu ministério. Já tive o prazer de um dos aniversários lá da igreja. Foi muito, muito bom, Felipe. Muito bom aquele momento. E o trabalho sério que você desenvolve lá, que eu quero saber depois um pouquinho, né? Cada um de vocês contar o que vocês têm passado lá nesse ministério, até as durezas, né? Aquilo que a gente passa, né? De muita luta no ministério pastoral, tá bom? Pastor Sérgio, a sua vez, olhando para aquela câmera de frontal ali para o senhor. Não, pastor, ali. Isso. Tá todo mundo me vendo? Aqui, é irreconhecível, né? Como é que ninguém vai ver? É irreconhecível. Essa figura... Não desligaram a câmera, não, né? Isso é patrimônio batista nacional, né? Não tem um encontro pastoral, né? Do grupo lá. Como é que é o nome do grupo? Da BAP, né? Da BAP. Associação Batista Petropolitana. Eu esqueci de dizer também, eu estou como presidente da ABAP, né? Associação Batista Petropolitana. Isso aí. Pastor, se apresenta aí para o nosso público. Opa, bom dia a todos, Deus abençoe cada um de vocês que está nos assistindo e aquele que estarão em breve também assistindo mais tarde. É uma alegria, irmão Sérgio, estar aqui com vocês, tá bom? E pastor Sidney, amado, querido Molina, também. Eu creio que eu já o conhecia, mas parece, estou tentando lembrar de onde, né? Mas com certeza é uma alegria para nós também estarmos nessa manhã. E sou o pastor Paulo Sérgio Ferreira, pastor da Igreja Batista ali do Alto Dependência, uma igreja que nada mais faz do que servir ao Senhor Jesus. E estamos trabalhando naquela igreja ali aproximadamente fazer 9 anos, agora em agosto, e fomos pastor de diversas igrejas aqui da nossa região, Igreja Batista do Quitandinha, Igreja Batista lá em Vila Rica,
E também fiquei 10 anos ali em Anta, Igreja Batista em Anta, não de Anta. Guardem isso. E foi um prazer. Hoje estamos trabalhando na dependência. Sou o pai da Gabriela, Gabi, uma filha querida, agora morando lá em Brasília. Passou por uns probleminhas de saúde esses dias, né? Foi uma viagem muito longa que ela fez aos Estados Unidos. E na volta ela teve um probleminha de trombose, mas agora está bem, já está voltando ao trabalho. Quero mandar um beijão também para ela. Para toda a nossa família também, da Igreja Batista da Dependência, com certeza, alguns irmãos também estarão assistindo essa programação. É um prazer, irmão Sérgio, estar aqui com os irmãos nesta manhã. Alegria do nosso coração. O prazer é todo meu, o prazer é nosso, né? Isso. Estar aqui nessa mesa conversando sobre algo que mexeu e continua mexendo com as nossas vidas, né? Então, agora, a gente vai fazer uma reflexão sobre alguns vídeos e eu espero que vocês participem conosco, tá bom? Não esquece, curtir lá na bio, comentar o que vocês acharam dessa aula que a gente vai ter aqui hoje, tá? Aula de Bíblia, tá, gente? Parece que a gente não tá mais seguindo a Bíblia. Vamos dar uma analisada nesses vídeos? Pode ir lá, meu amigão André. Você me diz de líderes cristãos evangélicos querendo atualizar a Bíblia, mudar o texto bíblico, inclusive dizendo que não é inclusivo, que precisa ser reescrito porque fala muito de morte, de olho por olho, dente por dente. Quer mudar a Bíblia em questão de adultério, a questão da sexualidade? O que você me diz disso? Claramente são movimentos que tentam implodir a igreja de dentro para fora. Tentam. Esse movimento do liberalismo teológico é um movimento que tenta desacreditar a palavra permanente e eterna, atemporal de Deus. A Bíblia não é atual, ela é eterna, ela é atemporal. Amém. Isso eu acredito assim. A Bíblia não é um elemento que precisa ser atualizado, porque ela está antes do tempo. A gente costuma dizer que ela é mais atual que o jornal? Isso, a Bíblia é Jesus, na realidade. É interessante isso no cristianismo, que em João capítulo 1, verso 1, diz: no princípio era o Logos. Sim. O Logos estava com Deus, o Logos era Deus. Logos é palavra. Palavra. Então, o Logos é a Bíblia, que é a palavra, e já está ali. E esse Logos encarna. Em João 1,14, nós vemos que o Logos toma carne e habita entre nós. Habita, tabernacular, né? Tabernacula entre nós, em grego. O Novo Testamento escrito em grego, o Antigo Testamento em hebraico, com algumas partes em aramaico. Então, ele tabernacula entre nós. Então, a Bíblia e Jesus são o mesmo. É impossível você amar Jesus e não amar as Escrituras. Forte, né? Tem mais um, tá? E eu creio e digo isso já faz tempo, que o nosso Senhor Jesus Cristo inaugurou a era das relações igualitárias. Nesse corpo de Cristo, não há macho nem fêmea, servo nem livre, judeu nem gentio, porque Cristo é tudo em todos. Todos nós temos o mesmo Espírito, todos nós estamos no mesmo Espírito, nós somos iguais, e não apenas nós somos iguais, como na verdade nós somos um. E a tradição de Israel diz: ame o seu próximo como a si mesmo, porque o seu próximo é você mesmo. E não importa que o seu próximo é diferente de você, que você é judeu e ele é grego. Não importa que o seu próximo é escravo e você é livre. No corpo de Cristo não existe isso. Se a gente puder fazer uma outra imagem, daquela porta para dentro não tem analfabeto e doutor. Tem só irmão e irmã. Não tem rico nem pobre, não tem macho nem fêmea. Tem irmão e irmã. É uma coisa só. Nós não estamos segregados por títulos, por classe social, por identidade de gênero, por identidade racial, porque nós somos um só. E aí? Somos um só? A igreja é o corpo de Cristo. Eu entendo que na igreja nós somos um só. A igreja é o corpo, Jesus é o cabeça desse corpo, não é isso? Mas ali parece que ele faz uma salada. Não sei se você viu da segunda parte, quando ele começa a falar não há macho, não há fêmea, todos nós somos iguais. E aí a gente já começa a questão teológica que fala da predestinação, os eleitos. Enfim, eu queria saber de vocês a opinião desses dois vídeos que recaminham para o mesmo assunto, né? A Bíblia precisa ser atualizada com relação a esse tipo de pensamento. Ela precisa ser mais igual para todos. Ou seja,
eu não vi, desde que falei para vocês que eu sou evangélico, sou cristão há 18 anos. A minha preocupação é essa. E o que me fez entender, eu estudava muito, né? Você sabe que quem é kardecista lê muito. Para mim poder, por exemplo, falar da doutrina, eu tive que ler primeiro os 5 livros de Kardec, né? Que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né? A Gênese, o Céu e o Inferno. E tem mais um livro que eu agora até esqueci, porque eu apaguei, né? Está lá no meu arquivo da minha memória. Eu nasci de novo. Um tempo depois vocês vão conhecer a minha história. Mas, enfim, para mim poder falar do Espiritismo, eu teve que conhecer a obra. E hoje a gente fala muito da Bíblia e parece que a gente não... Sem conhecê-la. Então, uma das coisas que me deixou bem, aí eu vou deixar vocês à vontade, é o quê? O que me ajudou muito, tá? Foi a escola bíblica dominical. Aquela 1 horinha ali, pastor, foi fundamental para mim entender as escrituras. Inclusive, eu cheguei a fazer 2 períodos de seminário e não aprendi tanto da Bíblia como aprendi na escola bíblica. Então, vou deixar, pastor Cid, o senhor está doido para falar aí? E assim, o que o senhor acha? Porque as pessoas hoje não estão estudando a Bíblia. Exato. Ou o senhor concorda comigo? E essa falta de conhecimento vai dar nisso aí? O que o senhor acha? Porque ali são pessoas que têm conhecimento. Sim, sim. Fala para mim. Vamos como esquartejador, né? Vamos por partes, né? Sim. O primeiro vídeo ali, eu concordo muito com uma fala do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele diz o seguinte, que aonde a teologia liberal entra, a tendência é morrer a igreja. Porque eles nivelam tudo, então a questão até da própria evangelização morre. Porque, tipo assim, em linhas gerais, todo caminho vai dar no mesmo lugar. Vai dar no mesmo lugar. Então, todos os caminhos levam a Deus. Isso. Basicamente não é isso, mas chega nessa direção. Como é que chama essa linha de pensamento? Seria o liberalismo teológico, né? Tá. Que é citado ali no vídeo. A questão da atualização da Bíblia, que é uma fala do pastor sequente, né, o pastor Ed René, é uma questão que, assim, 2 perguntas que eu preciso fazer, né? Se vai atualizar, o que e quem, né? Então, o que vai atualizar? Porque se abriu para atualizar, o que pode, o que não pode atualizar? Porque, de repente, ele tem em meta alguma atualização de cunho pessoal, mas o outro pode dizer, não, mas vamos atualizar isso e o outro aqui também, né? Vamos dizer que Jesus não é mais o caminho, a verdade e a vida, se abriu para atualizar. E quem é capaz, né? Quem é a pessoa capaz de fazer essa atualização? Então, sem chance, sem cogitação alguma, eu concordo com o pastor Tarso de Curgo, né? Que a Bíblia ela é eterna. Ela, para nós, ela é a nossa regra de fé. E prática. Não é? Então, ela está sobre essas coisas. A outra fala, eu tenho um pouco de receio de alguns cortes. Assim, eu entendo que diante de Deus, todos nós somos iguais. A Bíblia fala, sem pegar versículos isolados, mas a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Exato. Né? Jesus orando para os seus discípulos diz, Pai, eu rogo que eles sejam um, como eu e o Pai somos um. Então, assim, pode ser que dentro de um contexto, ele querendo falar, eu não entendo que ele jogou homem e mulher dentro de uma mesma prateleira. Né? Ele quis dizer que diante de Deus, todos nós somos iguais, e nisso eu concordo, porque Paulo vai dizer por mais de uma vez que em Deus não há acepção de pessoas. Sim. Né? Então, e isso é importante ser dito, porque a gente vive aí, às vezes até nos debates políticos, e aí já é uma outra questão. Outra esfera. Né? Mas existe aquela questão de dividir para conquistar. Né? Vamos botar sulistas contra nordestinos, né? Brancos contra negros. Então, eu penso que diante de Deus todos nós realmente somos iguais, né? E Deus não... Nós temos olhares diferentes,
mas Deus não faz acepção de pessoa. Então, na segunda fala, eu não vejo assim nenhuma grande distorção teológica no meu entendimento. Perfeito. Tá muito bom. E é isso. E o senhor, pastor? Referente aos 2 vídeos, o que o senhor concorda com o pastor Sidney? O que o senhor acha? O senhor acha que ali ele coloca uma situação, como o pastor bem lembrou, de igualdade. Porém, uma palavrinha que ele falou ali, gênero. Essa palavra que mexeu um pouco comigo na questão da interpretação dessa fala dele, né? A questão de gênero. E aí depois no outro vídeo vocês vão ver por que eu tô... Nessa palavrinha só. Sim. Que às vezes você fala uma montoeira de palavras, mas uma palavrinha você acaba distorcendo todo o conteúdo. Isso aí eu gostaria, antes de passar, não sei se o senhor pode abrir a sua Bíblia aí, já que o senhor trouxe e o público vê que ainda o senhor ainda é aquele pastor da antiga. Entendeu? Abre a sua Bíblia aí em Mateus 5:18, por favor. Para ver se a gente pode realmente bater o martelo com relação a não mudar praticamente nada do que está escrito na Bíblia. Vê lá Mateus 5:18. Né? Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Faz sentido essa questão da palavra de Jesus quando ele fala isso, da preservação daquilo que foi escrito da parte de Deus? Faz sentido, para Felipe? Deus, a palavra de Deus ali dizendo para a gente. E Paulo depois, o senhor usou Paulo depois fala, se não me engano, em Gálatas, né? Ou Coríntios, que ele fala que eu não sou muito bom de gravar versículo, por isso que vocês estão aqui. Então me ajudem, né, público? Vocês estão aqui. Mas Paulo fala que se descer um anjo do céu e anunciar para vocês. Não é Gálatas, né? E acertei, obrigado, Escola Bíblica. Que se deixar um anjo do céu e anunciar para vocês um outro evangelho que não seja este, seja considerado anátema, que significa amaldiçoado, não é isso? Então, pastor, independente, vocês podem interromper, que isso é gravado, tá, gente? Hoje é um bate-papo, não tem formalidade, tá bom? Vocês não estão na igreja. Vamos lá. Não, o pastor Sidney entrou dentro de uma linhagem realmente excelente. E realmente, nos dias de hoje, sobre a questão da palavra, de mudar a Bíblia e não sei o que mudar, muda-se alguma coisa? Eu já pergunto para o pastor Sidney, essa pergunta é interessante. Agora, quem vai fazer isso? Porque, se não, de acordo com os pensamentos, daqui a pouco nossa Bíblia vai ter 2 páginas. Ter 2 páginas. Isso aqui não serve para mim, isso aqui não serve, isso aqui não serve, isso aqui não serve. Só o que serve colocar na Bíblia, que a Bíblia tem 2 páginas. E as páginas que vai agradar as pessoas. E hoje em dia também, o problema esse liberalismo teológico não se está pregando mais a questão do que Deus quer ouvir de nós, mas sim que o povo quer ouvir. E isso muitas vezes estão agradando as igrejas, por isso as igrejas estão inchando, né, e não estão crescendo espiritualmente. Então essa questão de, não, eu vou pregar porque senão eu vou perder aquele irmão, eu vou pregar isso aqui senão eu vou perder aquela irmã, na minha igreja pode tudo, na minha igreja vou dar até um desconto no dízimo, porque eu dar 7%, porque senão os caras estão achando que 10% é muito. Então as pessoas vão mudando, querendo mudar a Bíblia, de acordo com aquilo que as pessoas querem ouvir. Isso é um perigo muito grande para o dia de hoje. Só um adendo, pastor. E é bom dizer que isso não é novo, tá? Sim. Paulo, quando escreveu a sua 2ª carta a Timóteo, acho que vale a pena ler isso aqui, olha só o que ele diz. Conjuro-te, pois... Fala o versículo que aí a gente depois 2 Timóteo 4, vou ler de 1 a 5 rapidamente. Tá. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda, no seu reino, que pregues a palavra. Instes a tempo, fora de tempo, redargue, repreende, exorte com toda longanimidade e doutrina. Olha só. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Olha aí, ó. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Concupiscência é uma palavra que não está tão no nosso vocabulário, né? Mas significa objetivamente desejo. Vontade. Que é o que o pastor está falando, vontades, segundo a vontade humana. E se desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. E aí, hoje, nesse mundo que a gente vive,
pessoa entende que se ela for por esse discurso, ela tem um mercado, ela tem um grupo, ela tem quem vai curtir boa, ou não curtir, porque dá no mesmo, né? Importa que seja visualizado. Então, entra por alguns caminhos, né? Mas ele diz aqui, olha, mensagem para mim, para nós que queremos nos manter fiéis ao Senhor Jesus e à sua palavra. Mas tu se sobra em tudo. Sofre as aflições, porque às vezes a igreja que se mantém fiel é muitas vezes incompreendida. Faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Olha, que lindo, né? Que lindo. Essa é a verdade, né, nos dias de hoje. É que muitas pessoas, às vezes, essa parte da Bíblia, para eles não serve. Não, isso aqui não. Esse negócio aqui está fora do meu contexto, eu preciso ter uma liberdade para falar para o meu povo, aquelas pessoas que querem me ouvir, porque senão eu vou perdê-los. Né? Então, eu creio que essa palavra de Paulo a Timóteo precisa ser, hoje em dia, os pastores voltarem. As pessoas estão esquecendo de voltar para a Bíblia. Né? E o pior de tudo é que a igreja do Senhor Jesus hoje não estão sendo igual os bereanos. Né? Quando o apóstolo Paulo chegou lá para pregar, né, para ele falou assim, não, nós vamos ver se o negócio é isso mesmo. Eu falo para os irmãos lá da igreja, irmãos, olha, eu estou aqui hoje como pastor da igreja, mas não sei quem virá depois. Né? Por isso que eu falo com os irmãos, olha, se eu, como pastor, os irmãos verem que eu estou saindo fora da Bíblia, me chamem a atenção. Eu preciso saber. Né? Mas vamos ver dentro da Bíblia o que está certo e o que está errado. Não é porque o pastor falou isso aqui, não foi de acordo com a minha vontade, eu vou chamar a atenção. Não, vamos ver o que está dentro da Bíblia. É quando hoje em dia as igrejas não fazem isso. Fica ouvindo, tá bom assim, a pessoa entra na igreja, o pastor me viu, deixei meu dízimo lá, tá tudo bem. Tá tudo certo. Eu quero compromisso com a obra, quer compromisso com a igreja, não com a obra de Cristo. Para resumir, essa responsabilidade de seguir a palavra de Deus não é só do pregador. Sim. Não é isso? Sim. Todos nós, porque a igreja é o corpo. Então, não posso eu achar que o meu pastor só é o que está certo. Pastor não é a cabeça da igreja, né? Exato, pastor não é a cabeça. E aí a gente vê ali, né? Você vê o último depoimento do Ed, um pastor muito conhecido. A gente, nos bastidores, estavam falando sobre a história dele, né? Como ele, livros escritos por ele, e de repente ele resolveu. Será que foi isso? Ele começou a receber um público e ele pensou assim, então eu tenho que falar a linguagem para que esse público entenda. Será que é isso? E eu quero ouvir o Molina aqui, mas antes dele... Tá gostando, hein? Tá gostando. Eu tô ouvindo vocês. Eu tô ouvindo vocês. Que aula, né? Que aula. Olha só, eu gosto de exemplificar isso assim na igreja. Olha, aqui é o caminho. O desvio nunca começa grande. Você vê, se aqui é o caminho, aqui é o desvio, olha só, quanto mais eu vou andando no desvio, mais longe eu vou ficando do caminho. Né? Continua aqui para ver aonde vai dar. E o grande problema é esse. Por exemplo, às vezes o desvio ele começa pequeno. Sorrateira, é o que você falou e eu concordo. É uma palavra no meio de tantas outras, mas que podem, de repente, lá na frente, dar uma outra interpretação, o contexto inteiro. Ou uma ênfase diferenciada. Né? Vocês vão ver isso no próximo vídeo. Essa é a questão. Felipe, importante. e aí? Acho que com relação ao primeiro vídeo, né, foi muito bem colocado pelo pastor Tarso, né? Ali a Bíblia é atemporal. Concordo. Atemporal, explica pro pessoal. Não. É fora do tempo. É fora do nosso tempo. É antes do nosso tempo, vai além do nosso tempo, como o pastor bem colocou aqui. E mesmo se, né, houvesse uma possibilidade de atualização, né, o que e quem? Acho que isso é fundamental. Uma brechazinha aí. Mas a Bíblia não foi atualizada por diversas vezes nos chamados concílios? Explica para o público. Lembra dos concílios? O primeiro que teve foi... mas isso está falando de uma tradução, né? Mas não teve um concílio? Tipo assim, essa carta vai entrar, essa ata não vai entrar? O cânon, como nós conhecemos, foi fechado no século IV. Chega mais para perto. Isso. Como a gente conhece, foi fechado no século 400 anos depois de Cristo. Um monge chamado Atanásio, né? Que o Novo Testamento. Sim. Né? O Antigo Testamento, por exemplo, há uma divergência entre nós, cristãos protestantes, né, de origem protestante, evangélicos, da Igreja Católica. Até um dia meu filho chegou dentro de casa falando que a professora tinha chamado a atenção dele que os evangélicos tinham tirado, né, livros da Bíblia. Viu? Mas, pelo contrário,
né? Por exemplo, se você pegar a Bíblia Judaica tem 39 livros numa disposição, né, numa divisão diferente, mas iguaizinhos o nosso Antigo Testamento. Os 7 livros que a Bíblia chamada católica tem a mais, né, da Paulus, das editoras paulinas, né, editoras católicas, que é 1º e 2º Macabeus, Tobias, Judite, Baruque, Eclesiástico e Sabedoria. Tá. Esses 7. Foram acrescidos no que a gente chama de concílio pós-reforma. Entendi. A reforma foi em 1517, em 1540 começou-se o concílio, e os concílios levavam alguns anos, e aí se acrescentou essa. Mas é a única questão com relação à Bíblia. Tá. Dos evangelhos, como estão, lá no princípio houve uma necessidade, né? Tinha Didaquê, que era por exemplo, tipo um manual, né, dos discípulos, que não entrou, né, no cânon sagrado. Outros escritos, né? Mas o Novo Testamento, como está para nós, desde o século IV. Né? Não houve nenhuma mudança, a não ser esses livros que foram acrescidos no concílio pós-reforma. Tá ouvindo aí, o né? apóstolo Paulo, ele cita até mesmo, né, alguns escritos, né? Sim. As suas cartas, assim, de maneira especial. Até no Novo Testamento, algumas cartas também, né? As questões lá das pessoas que seguiam a Balaão, esse negócio todo, os ensinamentos de Balaão. Então, realmente, a Bíblia, ela tem essas traduções que o pastor Sidney trouxe para nós. Não foi nada assim que viesse atrapalhar, esconder alguma coisa. Porque as pessoas às vezes pensam isso. Não, isso aqui, vão esconder isso aqui não precisa as pessoas saberem disso. Não é isso. Até hoje falam que a Igreja Católica até lá está escondendo da humanidade os segredos, né? Que não pode ser revelado. Não tem essa a forma de manipular teoria de povo, conspiração, né, religiosa. Sim. É a forma de manipular, porque você detém o conhecimento, né? E aí você gera especulação e você acaba sendo ali uma peça principal, uma peça-chave, né, de veneração, né? Então, o pastor Tarso muito bem colocou, concordo, gênero, número e grau. O pastor Sidney reforçou, lendo ali, né? Reforçou, tá, isso aí não é de hoje, né? Não é uma coisa do nosso tempo. Com relação ao segundo vídeo, até achei que você ia usar um outro vídeo do Ed, onde ele fala escrachadamente. Porque com relação ao vídeo em si, eu não vejo problema nenhum. Ele, na verdade, cita Gálatas 3 aqui, 28, que diz o seguinte: assim, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Essa é a fala dele ali. Agora, tem uma questão para ser pontuada, igual ele falou, a gente está pegando um recorte de 30 segundos, né? E ali provavelmente é uma mensagem de 1h30, um sermão de 40 minutos, 1 minuto, né? Sim. Para não ficar fora de contexto. Para não ficar fora do contexto. Eu penso o que a gente tem que pontuar é que existe uma diferença entre criação e filho, né? Não somos todos filhos de Deus, né? João, capítulo 1, vai dizer a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E aqui, em Gálatas 3, o que ele está falando é isso, ó. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, assim, há uma diferença entre o geral, né? Eu dizer para a humanidade, todo mundo é filho de Deus. Isso é uma mentira, né? Filhos são aqueles que foram revestidos do poder de Deus, que o receberam, todos aqueles que creem nele e, principalmente, que vivem uma vida de acordo com a sua vontade, né? A diferença é que o filho que ele gera prazer no pai é o filho que obedece ao pai. Então, não adianta eu dizer que eu sou filho, né? Eu sou filho a partir da nova criação, né? Então, baseado na nova criação, realmente, nós somos filhos. Deus não vê pastor, diácono, presbítero, membro. Nós somos filhos. Eu costumo dizer que o evangelho ele não gera uma categoria piramidal, né? Ah, não, então eu vou ser o apóstolo, eu vou ser o bispo porque está no topo da pirâmide. Não, o evangelho não é uma pirâmide, né? Ele é linear. Diante de Deus, somos todos filhos, um ao lado do outro. Obviamente que aqui, enquanto homens, temos responsabilidades diferentes. Então, certamente, o pastor ele tem uma responsabilidade muito maior na igreja do que um membro, né? Então, assim, mas diante de Deus... Mas são responsabilidades, é o que a gente costuma chamar de chamado, né?
É um chamado que inerentes ao seu chamado, obviamente. Se a igreja pegar fogo lá, vão ligar pro pastor, não vão ligar pro membro. Hebreus fala assim, uma palavra muito pesada, que nós daremos conta. Exatamente. Dessas almas. Exatamente. Isso então, é um peso. Quanto à forma de pregar, concordo com o pastor colocou, né? Nós precisamos ir para a Bíblia, né? Eu acho que esse é o grande problema. E aí, acho que até... Não estou defendendo aqui, não, né? Longe de mim, não concordo. Mas até quando se fala com relação à atualização da Bíblia, é com relação à contemporanização, né? Xeramanaia aqui. De você querer apontar palavras, leis. Ah, não, isso aqui era para aquele povo, naquele tempo. Aí falta o quê? Falta de interpretação bíblica. Né? Você vai pegar... Você tem um movimento feminista, por exemplo. Se você for falar de Bíblia, vão falar que o apóstolo Paulo era um cara machista, que ele era contrário ao desenvolvimento feminino no corpo de Cristo, e quando não tem nada a ver com isso. Pega as passagens de Paulo, né? Quando você vai estudar, aprofundar, e aí você vai também fazer a leitura histórica, né? Você vai trazer isso, você vai entender que não tem nada a respeito disso, né? Então a gente precisa ir para a Bíblia, isso é importante. Então, Felipe, nesse terceiro vídeo que a gente vai falar, aí, o pastor, é aquilo que você não observou nada, o pastor conseguiu observar alguma coisa no vídeo do Renê, que você até falou que tem um vídeo dele descarado. Que tem um vídeo dele, mas nessa passagem, ele fala de uma questão... Pode preparar o vídeo próximo, que é a questão do gênero, né? Todo mundo... não sei se vocês observaram. Porque Deus não se preocupa com questões do gênero. Então, aí você... a tua palavra... A palavra ela tem poder, Felipe, você sabe disso. Tanto é que nós seguimos a palavra de Deus, que lá também, acho que se não me engano, em Gálatas está escrito que a palavra de Deus é poder para todo aquele que nela crê. Não é isso? Essa aí. Isso. Pode rolar esse vídeo aí, vamos lá. Esposa Elana Roller e nós somos evangélicas. E essa é minha esposa Rosânia Rocha e nós somos pastoras. E o amor superou a religião. Olha aí. Fui namorar com 14 anos, meu primeiro namorado, e de cara, eu posso dizer com todas as letras, eu não me encontrei. Casei com um homem, tivemos um filho. Eu vivia dentro de uma caixa velada, mas eu não sabia definir exatamente o que se passava comigo. Eu morava nos Estados Unidos. Antes de eu sair do Brasil, eu já tinha um ministério consolidado como cantora gospel, né? Mas eu vim conhecer a Lana em 2000 e alguns bolinhos. A minha história era de alguém que tinha saído da homossexualidade e eu andava pelo Brasil e pelo mundo inteiro contando a minha conversão e a minha tal cura gay. Aos 10 anos eu me apaixonei pela minha professora de redação. Aos 12 anos de idade eu estudava num colégio de freira, eu era interna. Me apaixonei pela minha amiguinha na escola de freiras. Fui convidada a me retirar do colégio, ou seja, expulsa da escola por causa disso. Então, quando eu completo 18 anos, eu saio de casa, vou viver com uma mulher 12 anos mais velha do que eu. E nesse processo, a minha mãe se converte ao evangelho e ela vem pregar o evangelho para mim. E me converter ao evangelho era porque eu tinha aprendido, segundo o que minha mãe havia me trazido e a igreja havia me apresentado, que eu ia para o inferno por ser como eu era. Eu acredito que ninguém sem consciência quer ir para o inferno. Então eu fiz tudo aquilo que eu entendia que eu precisava fazer para deixar de ser quem eu era. Então é aquela cobrança de você é uma ex-lésbica, você precisa casar, porque o casamento é a prova da tua cura. Depois que eu casei, eu percebi que nada tinha mudado, que eu continuava lutando com os meus desejos, com os conflitos, e era algo desesperador, enlouquecedor. Com quase 4 anos de casamento, eu conheço a Rosânia e eu compreendo que aquilo que eu havia pregado no Brasil e em muitos lugares do mundo, eu não havia conseguido de fato. E é quando a minha fé entra em conflito. Porque eu pensei, se Deus não me curou, se for uma doença, se Deus não me libertou, se for demônios, então eu nasci para ir para o inferno. A primeira vez que eu vi ela foi uma coisa muito inédita para mim, porque eu não tinha tido até então envolvimento com nenhuma mulher. Eu me lembro que eu estava sentada na primeira fileira e a igreja estava super lotada. E quando eu a vejo pela primeira vez, eu sinto algo dentro de mim. A gente evitava de se encostar, porque eu já percebia que a gente realmente tinha uma eletricidade ali, né? Latente.
E a gente fugia muito. Você falou assim, eu acho que eu estou apaixonada por você. E eu não falei apaixonada. Eu disse assim, eu acho que eu estou gostando de você de uma forma diferente. Gostando e apaixonada não, é a vamos mesma falar coisa. direitinho. Aqui tem que ser bem certinho. Eu olhei para ela e falei, a recíproca é verdadeira. E aí a gente começou a orar junto, pedindo para que Deus tirasse aquele sentimento da gente. Sim. Então, não foi uma coisa que a gente já se entregou a uma paixão avassaladora imediata. Não, a gente foi buscando esse lugar. E eu virei para ela e eu falei, olha só, eu não vou continuar com isso. Eu vou confessar. A gente foi imediatamente conversar com o nosso líder, pastor da igreja. Que pepino pra esse líder. Só que o que acontece? Eu declaro, eu conto, eu peço minha ajuda, e ela estava junto também. Só que no outro dia de manhã, o Brasil inteiro sabia. Foi falado na rádio do que aconteceu, no Brasil inteiro. Foi então usada a rádio para falar que a missionária Lana Holder tinha caído no homossexualismo, que é a expressão que a igreja usa, caído no homossexualismo novamente com a cantora Rosânia Rocha, uma cantora dos Estados Unidos. É isso. Quantas horas nós temos de podcast aqui ainda? Pois é, perdemos minutos preciosos. Olha só, eu falei que não ia ser, né? Não ia ser algo. A gente vai botar isso na internet, enfim. A sociedade, não só de Petrópolis, a gente está analisando um assunto que mexeu, né? Com a igreja, esse testemunho dela. Você vê que eu nem conhecia a história, tá? Eu não sabia que ela já era de berço evangélico, nem as duas. Quer dizer, e aí a igreja moderna hoje, ela está, de certa forma, convivendo com essa nova realidade. Hoje, você anda na rua em Petrópolis, outro dia eu tomei um susto, né? Eu estava na Praça da Liberdade e passando durante o dia, aí tinha, né, um casal de lésbicas se beijando e tal. Então, isso é uma realidade, não é, Felipe? É uma realidade. Então, assim, nessa postura de uma igreja moderna, contemporânea, Jesus falou que ele veio para os perdidos. Ele não veio para os sãos, ele veio para os perdidos. A gente pode rotular a homossexualidade como uma perdição, porque ali ela fala, eu não quero ir para o inferno. Né? Eu acho que nenhum homossexual quer ir para o inferno. Quer? A pergunta é essa. Como a gente vai conseguir lidar nessa realidade que é atual? Está com vocês aí. Acho que ainda está procurando o versículo. Eu gosto de vocês, sabe por quê? Por que eu convidei vocês? Vocês querem saber? Por que você acha que eu convidei vocês? Olha o que vocês fizeram durante os poucos minutos do podcast. A todo momento vocês foram recorrer aonde? Na palavra. Então, irmãos, eu não tenho como fugir da Bíblia. Né? Como eu disse anteriormente, ela é a minha regra de fé e prática. Então, eu tenho que recorrer a ela. Não é a questão se eu particularmente ou pessoalmente aceito ou não aceito. Não é o pastor Cid, não é o Cid. Não é. Por exemplo, passa a ser porque eu estou permitindo que minha vida seja guiada pela palavra de Deus. Sim. Ninguém é obrigado. Né? Jesus disse lá, Lucas 9:23, né? Se alguém quiser, se quiser. Né? É a condicional, se quiser, vir após mim. O que faça? É só a cruz. Negue-se a si mesmo. A si mesmo. Então, as suas paixões. Isso é que dói, né? Porque, por exemplo, negar-se a si mesmo... É difícil demais. É difícil, né? Será que existem pessoas que nascem com tendência ao roubo? Será? Né? A mentira? Papai e mamãe não ensinou a criança a fazer aquilo, mas a criança, ela mente. Então, ela tem que se corrigir daquilo. Ela não tem que procurar uma aceitação. Seria o que o senhor explica do pecado original? Nós já trazemos, seria isso? Sim, eu creio que todos nós, né? Porque, por exemplo, a Bíblia diz lá em Romanos 3:23, né? Porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Então isso é fato. Todos pecaram. Então todos nós nascemos com uma inclinação para isso. Para o pecado. Para o pecado. Para o pecado. Quando eu falo isso, é um... Né?
Paulo faz uma relação de pecados, não é isso? E o que acontece? Costumes sociais são relativos. O pecado está na ordem do absoluto. A Bíblia diz o que é pecado. Por exemplo, alguém chega para mim e fala, pastor, um piercing, uma tatuagem, isso é costume social. Entendi. A Bíblia não fala sobre isso. Isso é costume social. Algumas sociedades vão aceitar, outras não. Outras vão olhar com um olhar de discriminação, mas isso é o que não era aceito há 20 anos atrás, hoje tudo bem. Por exemplo, a bateria já foi... Do diabo. Do diabo, né? A guitarra. Os instrumentos eram tudo do diabo, né? Até o piano, né? Então, assim, vai mudando a sociedade. O rock é do diabo. Televisão, quantas pessoas foram desligadas, né? Excluídas, que era o termo que se usava na época da igreja por causa da televisão. Mas isso é tudo costume social. Né? Então, e nós estamos... Relativo. Não absoluto. Absoluto é o quê? É o que a Bíblia diz. Que aí volta a nossa primeira questão. Né? E aí a gente volta, né? O que a Bíblia fala sobre isso? Né? Aí eu tenho que... Não é o texto, entre outros, né? Tá. Mas... Pode falar perto do microfone. Pode, claro. Deve. Por exemplo, que aula! E dizendo, sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem, incorruptível, de aves, quadrúpedes, de répteis, pelo que também Deus entregou as suas concupiscências, os seus desejos, de seus corações, a imundície, para desonrarem seus próprios corpos, mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem sua sensualidade para com outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo as recompensas que convinham ao seu erro. Né? Então quem está dizendo que não que é corrupção, que é errado, é a palavra de Deus. Agora, vamos atualizar? Se for fazer essa atualização, então vai tirar esse versículo. Não, e até porque a Bíblia não fala só do pecado quanto à homossexualidade, inclusive quanto à heterossexualidade. Isso é importante a gente citar, porque senão parece um ataque à comunidade direto, LGBT, né? entendeu? E na verdade não é. Existem pecados citados na Bíblia, tanto para o homem heterossexual, porque assim, eu separei o texto de 1 João 2, que vai falar, né? Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí vai dizer, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, a gente não vive segundo os nossos desejos. É o que ele falou, concupiscência. A gente não vive segundo os nossos desejos, porque eu, como um homem casado, poderia me apaixonar por uma outra mulher. Isso é possível. Sim. Né? Sim. Agora, corrigir esse erro seria não me entregar. Ela falou essa ali, paixão. eu senti algo diferente. A gente sente tanta coisa, entendeu? E por não sermos bicho, o cachorro lá que sente e não controla o que ele sente e faz o que tem que fazer, independente se tem uma relação de parentesco. Então, assim, sentir a gente sente. Tem dia que a gente se sente triste, não quer sair da cama. Tem dia que a gente sente raiva. Mas a gente não se move pelo que a gente sente. A gente se move por um propósito. Esse propósito está estabelecido na palavra. Então, o que a palavra vai dizer? Que eu não devo ter uma relação com as coisas que eu sinto. Porque se eu viver tendo uma relação com as coisas que eu sinto, então eu estou fazendo o que o mundo faz. E aí, quando eu faço o que o mundo faz, o amor do Pai não está em mim. E eu não permaneço, né? Vai falar que o mundo e os seus desejos vão passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, assim, o que eu vejo, né, não tem a ver com a Lana ou etc, ou com o grupo. Foi só um depoimento pessoal, né? Porque você vê, tem uma construção da ideia de que assim, porque eu vi que eu tava sentindo algo, eu me senti livre. E cara, quando eu peco, eu tenho um desejo, eu tenho um sentimento, entendeu? Mas eu verdadeiramente me sinto livre, não quando eu estou fazendo aquilo, mas quando eu estou liberto daquilo, quando eu abro mão daquilo. E abrir mão daquilo é sacrificial para minha carne, porque o pecado, em tese, para a carne é bom.
né? Então, na verdade, a gente tem uma pseudo, né, liberdade. Não é a liberdade. Porque desde o momento que eu preciso alimentar, é como você ficar sem comer. A carne precisa do alimento, não é isso? Com certeza. Se você não come, você vai ser afetado. Então, o desejo carnal, realmente, ele precisa... Jesus, quando ele é tentado ali no deserto. Depois de 40 dias... Foi no último dia, né? Aí o diabo vai atacar primeiro em que lugar? No mais frágil. Mais frágil. Então vai, tá com fome, 40 dias sem comer, transforma essa pedra aqui em pão, né? Mas então, assim... E aí, parafraseando, obviamente, Jesus, a gente não deve viver alimentando a carne. Porque o que de fato nos alimenta é a palavra de Deus, né? Então... E eu acredito veementemente que existem muitas pessoas com inclinação e desejos homossexuais que vão ser salvas. Agora, aí fica a pergunta. O cara que tem um desejo homossexual, ele não consegue discernir de onde aquilo veio, mas ele abdica daquilo para viver uma vida de santidade. E aí, por um lado, você tem lá um pastor, eu vou usar a figura do pastor aqui, de terno e gravata, heterossexual, mas que bate na esposa, que maltrata os molesta filhos, criança, que trai, que faz... Quem que é mais santo? O que tem inclinação ao desejo homossexual ou o pervertido heterossexual? Então, a gente precisa só compreender esse lugar, porque eu acho que é assim, a construção da ideia de que o desejo vai me moldando, né? Fala aí, pastor. Isso aqui tá... Nossa, mas que aula, hein? Tá vendo aí, público? Tá vendo? Por que eu chamei os três, viu? Tá vendo? Não falo nada. Vendo uma coisa interessante aqui, o irmão Sérgio, o pastores. Quando as pessoas às vezes chegam para Deus, eu orei, falei com Deus isso. Gente, eu estava no erro. Se Deus não quiser que eu faça isso, que aconteça isso ou aquilo comigo. Eu falei isso na igreja ontem, né? Eu falei, irmãos, se você for pular de cima de um prédio, Deus não vai chegar lá, você quer pular, você vai pular. Se você botar um 38 aqui, se tiver carregado, se apertar o gatilho, vai disparar a bala. Você vai estar na porta de um bar, vai pegar lá seu copinho de cachaça, Senhor, se eu não quiser que eu beba, você derruba o meu copo. Ele não vai derrubar. Sabe por quê? Olha só, o que diz o Salmo de número 32, o verso 8 e o verso 9. Outro dia eu falei isso lá nos pastores sobre essa questão, que nós temos toda terça-feira. Deus dizendo, Davi escreve, né, aquele problema todo que ele estava passando, que a situação toda, ele confessa para Deus os pecados. Ótimo personagem. Isso. Que caiu muito em tentação. Isso. Aí o que acontece? Vem aquela palavra de Deus, eu instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, e guiar-te-ei com os meus olhos. Né? E vem dizendo depois, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para não chegar aonde quer chegar. Deus não quer botar em nós nenhum cabresto. Ele nos fez a sua imagem semelhante. Nós sabemos que é certo e que é errado. Se a pessoa quer viver no erro, porque ela quer. Agora, pior de tudo é quando você quer viver no erro e quer levar as outras pessoas também a achar que você está certo para conduzir também ao erro também. E a Bíblia fala sobre isso. Qualquer com desviar uns Deus pequeninos, né? Para que o público entenda essa sua colocação com relação a esse último vídeo, que tem a ver com ele, ela não só assumiu, né, o erro, sim, e montou uma igreja chamada Igreja Contemporânea, onde ela divide esse testemunho, né, e hoje é uma igreja que tem um ministério comandado por ela. Para colaborar aqui com a fala do pastor, Isaías 30. A sua colocação foi prudente. Isaías 30, né, que está falando contra a aliança com o Egito, né? Diz assim, versículo 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, que fazem alianças sem consultar o meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Cara, e é exatamente a forma que o ser humano baliza, né, e banaliza o pecado. Porque eu cometo um erro, eu não aceito que isso é um erro. Para eu não deixar de cometer esse erro, o que eu faço? Eu construo uma ideia, né, de que não é um erro e de que existem mais pessoas que podem se juntar a mim para continuar cometendo esse erro. A construção de uma ideia, pecado sobre pecado, né? Então, assim, o fato de, não, mas eu orei, certamente, assim,
você quer orar, igual ele falou, quer tomar cachaça? Mas se você ajoelhar e falar que tá orando, quem é que vai dizer que não? Agora, a Bíblia também fala de orações que não passam do teto, que Deus não recebe. O fato da pessoa orar não significa que Deus recebeu a oração. Ali ela fala que, inclusive, fez o gabinete pastoral, mas não fala o que o pastor falou para ela. E o tamanho da incoerência, nesse caso pontual, é muito grande, porque todas duas constituíram matrimônios, né, heterossexuais. Todas duas. Eu acho que até tiveram filhos. Sim, a primeira falou que olha teve só, filho. passando por cima até de outras questões. Eu gosto sempre de trabalhar a seguinte ideia, que o amor, ele não é um sentimento. Isso. O amor é uma decisão. Eu decido que vou amar e pago o preço pela decisão que eu tomei. Porque os nossos sentimentos, eles são flutuantes. Eles fogem. Às vezes o sentimento quer fugir da decisão. O que você faz ele? Você muda a decisão? Importante essa colocação, pastor. Você traz o sentimento de volta para a decisão que você tomou. Exatamente. Não é? Isso leva até aquela questão, né? A liberdade que Jesus prega lá em João, né? Se eu não me engano, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Essa verdade que traz uma certa liberdade em Cristo, na verdade nós temos liberdade em Cristo. Fora dele, a gente é realmente aprisionado pelos nossos desejos. O vosso filho do libertar verdadeiramente serei livre. Sim. O Tassos, a fala dele, né, Licurgo, que ele falou no início, né, ele diz o seguinte, que para nós a verdade não é um conceito. Para nós a verdade é uma pessoa. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É ele do meu lado o tempo todo. Não é? Ele é a verdade. Eu estou diante dele, que é a verdade. Não é? É só a gente pensar, por exemplo, o conceito do temor a Deus. É eu saber que ele está do meu lado o tempo todo. Hebreus 4:13, né? Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, é essa questão. E então, essa relativização, né, e aí o Molina foi muito feliz, porque eu não entendo como pecado, eu relativizo e eu vou encontrar pessoas que vão me dar as mãos nessa questão. E aí o que acontece se um cego guia outro cego. Ele falou muito bem a questão, né, eu concordo, né, com relação à sustentação do relacionamento, e aí às vezes são coisas que passam despercebidas, né? É um relacionamento que começa com a quebra de aliança de dois outros relacionamentos, né? E aí que ele falou, né, o que sustenta um relacionamento não é o amor, né? Porque o amor não é a paixão, né? O sentimento. O amor é essa decisão, o amor é essa pessoa. Que a partir do momento que você constitui o matrimônio, você precisa honrá-lo até o fim, né? E aí eu costumo dizer, mais do que simplesmente isso, o que sustenta um relacionamento é a aliança. Porque quando o amor for embora, o dia que você brigar, que você acordar, que não aguentar mais olhar pra cara, você vai lembrar da aliança, da promessa que você fez de amar, né? E quando você vai para as instruções do apóstolo Paulo, ele vai falar que nós devemos amar sacrificialmente, e eu entendo que sacrificialmente igreja, mesmo quando eu não quero, irmão, eu vou botar de lado meu orgulho, minha vaidade, olha meu os desejos, né? E é interessante isso. Por que o amor é uma decisão, não um sentimento? Sabe por quê? Porque Jesus disse que nós somos capazes de amar até os nossos inimigos. Que sentimento bom que alguém tem por um inimigo? O que Jesus está dizendo assim? Olha, a despeito do que você está sentindo, faça aquilo que é certo. Faça aquilo que é correto. Faça aquilo que Jesus faria se estivesse no seu lugar. É isso, né? Porque, por exemplo, às vezes o camarada está me pedindo uma cesta básica e a minha vontade mandar ele caçar um trabalho. Mandar ele caçar um trabalho ou alguma coisa assim. Mas não é sentimento. Não é o que eu sinto. Não é a verdade de Deus sobre nossa vida, revelada onde, gente? Revelada na palavra de Deus. Né? Algumas igrejas hoje estão tendo cuidado de, nos seus estatutos, colocarem o seguinte: olha só, a nossa igreja ela tem a Bíblia versão tal, como regra de fé e prática. Por quê? Porque nós já temos algumas versões de Bíblia, traduções que deixam entendeu? Um vácuo aberto ali para você pensar
Entendeu? Aí estão tendo esse cuidado, por quê? Por conta dessa questão, né, da relativização dessa questão. Porque o Ed René, ele só verbalizou um desejo que é incubado de tantas pessoas, que é essa questão da atualização, dá um jeitinho, não é bem assim, no original era, porque lá atrás e tudo. Então, essas questões... Aí perde a essência. Irmão Sérgio, o que eu acho interessante, na palavra dele, parece que é uma maravilha. Ele trouxe uma palavra ali, uma coisa maravilhosa. Olha, depois nós entramos daquela porta para dentro. Isso aí. Né? Nós estamos todos iguais. Mas até parece que a gente só está ali, né? Mas só que depois ele começa a mudar as coisas. Quem é igual, quem não é, coisa e tal. Como vai tornar igual, tudo é igual, tudo é igual. Então, isso aí que é o perigo. Né? Ser uma palavra boa, né, para poder trazer alguma coisa que venha... É igualzinho algumas leis que se criam. Que no país tem esse negócio, né? Cria uma lei aqui, uma lei do racismo. Mas no meio da lei do racismo inclui algumas coisinhas ali, uma coisinha aqui, coisa, e depois no final você vai ver a coisa da totalmente fora. Gostei do exemplo dele, né? Você vai, né? O desvio. Ninguém tropeça em pedra pequena. Em grandes montanhas, tropeça em pedra pequena. Vou fazer um corte dessa explicação. Nossa, perfeito. Parabéns. É o unguento do perfumador, né? O que caiu lá? Caiu uma mosquinha. Se fosse um rato, o cara tirava. Se fosse um gato, ele tirava. Mas era um pequenininho, né? Então, vamos deixar aí. Tem uma ilustração que eu acho interessante sobre essa questão. Vai preparando aí, Marquinhos. Das coisas serem pequenininhas, as pessoas vão aceitando isso. Essa questão mesmo da própria Bíblia, de virtuação da Bíblia, que acontece. Outro dia, muitos anos atrás, né? Quase 50 anos atrás, eu ouvi uma ilustração interessante sobre a rã. Se você pegar uma rã e jogar na água quente, o que ela faz? Ela pula. Rapidinho. Mas põe ela na água fria, põe um fogo por baixo. Ela vai acostumando. Ela morre ali, não pula. Assim também está acontecendo as coisas nos dias de hoje sobre a questão da Bíblia. As pessoas estão aceitando as coisas. Se você falar de uma coisa pesada sobre as pessoas, o pessoal, não, isso não. Mas você entra com as coisas sorrateiras, né? Aquela coisinha. São as ideologias, né? Que você vai construindo ao longo dos anos. Sim, fala sobre o amor, não. Todos devem amar a todo mundo. Né? Essa questão, quem vai dizer que não é? E sobre essa interpretação da Bíblia também entra na questão da forma como a gente vê aí em algumas igrejas de corrente pentecostal e neopentecostal, que estuda muito pouco a Bíblia, essa é a verdade. Eu já tive essa curiosidade de perguntar a vários pastores se na igreja deles tinham escola bíblica, e a maioria, eu fiquei pasmo, não tem. Então, assim, e isso dificulta. A própria denominação, que é uma das maiores neopentecostais, que é a Universal, não tem o estudo da Bíblia. Não, mas a gente tem a leitura da palavra. Não, peraí. A palavra discípulo, ela tem as primeiras 3 letras, D, I, S, não é isso? Uma vez eu vi uma palestra muito interessante. Ele pegou essas 3 primeiras letras e disse o seguinte: o verdadeiro discípulo, que Jesus não mandou a gente fazer adepto. Jesus mandou a gente fazer discípulo. E essas 3 letras é o quê? A disciplina, a investigação. Lembra como tu falou? Não acredito em tudo que eu estou falando, não. Vai investigar para ver se está escrito se é isso mesmo. E o serviço. Porque Jesus se fez servo. Ele foi o maior exemplo, né? Ele criou alunos, né? Criou discípulos. O aluno aprende, ele guarda. O discípulo não. Vamos dar uma olhada agora, porque realmente, nossa, o papo está muito bom e a gente... Vamos lá, Marcos. André, por favor, esses 3 vídeos próximos. Fidec eduque teca toca tá, roquitec eduque se que teca tá, rofitec é paca toca teca tá, rofidec eduque teca paquetó, roquitec taraca teca tá. Laquitapaquetá. O que é isso, gente? Olha isso aí, então. Eu palitou a paz, o demônio cai. Eu recebi nesse mesmo dia o teio de uma luz que foi jogada do céu e bateu na minha cabeça. Toda vez que eu dou um teio, acontece um mistério sobrenatural. Quando foi gerado, as pessoas, antes de chegar no ventre, degai, degou, é importante. Eu só estou falando que ele está mandando. Jesus me pega
e me leva num determinado lugar. Eu creio que era um monte de cristal. De muita glória. Daquele lugar de glória, de muita beleza. Eu estou falando assim, mas eu de cabio uma massa de kitioma hai, e de kitio mio, não tem como eu explicar. Aí me fez lembrar novamente de onde ele gerou a vida. Eu não sei, eu sinceramente eu não estou podendo falar tudo, mas a vontade que eu tenho é de chorar. Diz para o meu povo que eu sou o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Mexe com esse mistério, porque eu ainda igreja na terra. Candomblé. Você que está aí, receba o toque desse ar. Você viu no início ali que aquilo ali foi espírito, aquilo ali é um passe, tá, gente? O toque desse Igreja Candomblé. Uma mistura de Candomblé com Assembleia. E aí, deixa eu só colocar, para vocês reforçar o comentário. Aquele último vídeo ali, eu tô falando isso por experiência própria, tá? Aquilo ali eu fazia num assistido quando entrava no centro, no final da lição. Agora, quem deseja tomar o seu passe, isso é importante falar, tá, gente? Isso é importante para vocês entenderem, porque a Bíblia está escrito, corrija se eu estiver errado, que no final dos tempos Jesus iria julgar a sua igreja, né, os vivos e os mortos também, não só a sua igreja, mas que o joio e o trigo estariam crescendo juntos. Isso aí é prova disso, porque é uma igreja, né, que se diz igreja, mas aquilo ali é espiritismo puro, tá? Eu estou dizendo por experiência própria. Aquele momento que ele faz aquilo ali é o passe que a gente passa para a pessoa assistida. Viu? Não tá a mão na cabeça ali, ele bota. Tu viu no primeiro ele fazendo assim? Se você for no centro espírita, é a mesma coisa. E essa coisa de dizer que está recebendo o Espírito Santo, capítulo aqui, e dança, e rodopia. Eu tenho uma igreja que eu não vou falar o nome, em respeito ao pastor, que até é meu amigo, me convidou uma vez para pregar lá. Eu não sabia o que eu ia mais pregar, porque eu vim pregar uma mensagem, daqui a pouco ele falou assim, mas antes a gente vai evocar o Espírito Santo. Espírito Santo, vem e habita em nós. Daqui a pouco começou a rodopiar, rodar. Tinha um moleque que rodava tanto que parecia um peão mesmo. E eu falei, meu Deus do céu, não pode ser o Espírito Santo, gente. Então, uma pergunta que eu quero falar para vocês a respeito disso. Isso é falsa profecia, né? Isso é falsos profetas, né? Eu costumo dizer o seguinte, irmão Sérgio, eu respeito muito a multigraça de Deus. Por exemplo, tem pessoas que não vão se identificar na minha igreja, e está tudo bem. Se identificar lá na Mevan, igreja do pastor Paulo Sérgio, eu costumo dizer o seguinte, que denominação é igual um fogãozinho de 4 bocas. Numa têmpera tem carne, na outra tem arroz, tem feijão, tem macarrão. Depois de preparado, vai para o mesmo lugar, não vai? Mas não prepara junto não, que dá problema. Então tem ambientes que assim, eu não vou porque eu não vou criticar mas não me cabe lá, no meu temperamento, na minha personalidade. Isso no que se refere à liturgia de culto, ou até mesmo ênfase doutrinária, entendeu? Então isso é um ponto. É um ponto. Tá? Isso é um ponto que eu respeito. Se eu chego na igreja, tem 3, 4 irmãos falando em línguas, eu vou respeitar isso. E já aconteceu lá na igreja de chegar um irmão assim com esse viés, eu falei, irmãozão, rapaz, olha, você é benção, mas aqui, de repente, você não vai ficar bem, né? Porque a tua maneira de cultuar, aqui você vai chamar atenção para você, e a gente não pode chamar atenção para a gente. Quem tem que ser glorificado, Deus, né? Exaltado é o Senhor. Então, vai para lá e tá tudo bem lá, e você vai estar na mesma panela. Entendeu? Agora, aberração não. E o grande problema, irmão Sérgio, aí a gente tem que falar o seguinte, é que tem público e tem plateia. Um dia desse a pessoa chegou para pastor, pagaram não sei quantos R$1.000 para fulano de tal ir na igreja. Aí eu falei assim, eu achei pouco. Achou pouco, pastor? Porque se tem quem está pagando, ainda está barato. Porque tem quem está pagando. Tem que aumentar umas 3 vezes mais para ver se param de pagar. Então, o que acontece? A gente tem que pregar a verdade, né? Porque a verdade é liberta. Nem todos estão preparados para a verdade. Porque o que acontece?
a gente vê essas cenas, para a gente isso não é legal, não é cristão, não é bíblico, mas no próximo culto vai estar o mesmo público, com as mesmas pessoas, e só vão trocar o Miguel. De repente vão tirar um Miguel de 14 anos, coitado de um adolescente, que não deveria nem estar ali, se dá a um brotinho o status de árvore frondosa, e eu acho que isso é uma crueldade até com o próprio rapaz, mas vai ter um Miguel de 40, 50 anos e fazendo a mesma coisa. E tem, entendeu? E aí, é o Miguel. E a plateia tá lá. E você, Molina, o que você achou? O Spurgeon dizia isso, né? Ele dizia o seguinte, que vai chegar um tempo aonde não teremos pastores alimentando ovelhas, mas vamos ter, né, lobos entretendo bodes. Né? E esse é um grande problema. Que lembra, né, essa passagem do joio e o trigo misturados, né, juntos. E aí, pastor? Então... Ele botou o ponto de vista dele, mas não deixou Nem precisava falar mais nada, já falou tudo. Mas vou citar Mateus 24:11, né? Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. De fato, a realidade do falso profeta... Isso é uma promessa. A realidade do falso profeta, ela acontece, né? E como você mesmo disse, o joio cresce junto com o trigo, né? E o trigo precisa que o joio cresça junto, né? Não tem como a gente acabar com o joio, entendeu? Ele vai crescer junto. Mas no grande dia, o vento vai soprar, né? O fogo arderá e ali vai ser revelado o que tem semente e o que não tem semente. Acho que ele colocou muito bem a questão do Miguel ali. Eu penso que ele tá fazendo, para ele, a coisa certa, mas ele aprendeu da forma errada. Então ele está desenvolvendo algo que para ele tá certo, porque ensinaram para ele que aquela bexiga vermelha era azul. E se você ensinar para alguém que vermelho é azul desde o dia que a pessoa nasce, quando ela crescer, ela vai defender a ideia de que aquilo é azul, mesmo sendo de fato vermelho. Eu costumo dizer uma coisa lá que dá um nó na cabeça dos irmãos, eu falo assim, às vezes a pessoa não sabe do que ela não sabe, né? Então assim, ele não sabe, né, que ele tá fazendo, que o que ele tá fazendo é errado. Por quê? Porque falta a Bíblia. Se ele fosse para isso. Exatamente. Ele foi instruído para isso. Ele foi moldado, né, a essa realidade. E você vê interessante que eu trouxe... foi depois, eu trouxe... Acho que foi antes ou depois? Acho que foi depois. Depois do Miguel, eu trouxe o pastor Marcos Pereira, que também é dessa linha e é praticamente um dos precursores, né? Ele trouxe lá os ensinamentos de Kenneth King, né? Kenneth Reagan. Que tem até a unção do riso, sopro e por aí vai. E aí ele, né? Hoje ele é o pastor, inclusive. Ele aperfeiçoou pro TEI. É isso aí. Então, assim, a preocupação é que realmente não tem Bíblia ali, tem? Você vê nos 3 vídeos, não tem, sei lá, teve 15 segundos de cada vídeo e ninguém falou nada com nada. Não tem nada até que a gente possa comentar, se não... a forma de se expressar nos 3 casos. Né? A gente fica preocupado nesses cultos. Como é que é feito isso? É lido um texto bíblico? Ou a pessoa tira da sua cabeça aquilo ali e começa a falar aquelas coisas que ele quer que as pessoas que estão no meio dele ouçam? Né? Então, isso é meio complicado. Aí as pessoas vão assimilarando aquelas coisas, acham que tudo aquilo ali está certo. Aí nem vai para a Bíblia. Aí fica o meu pastor falou isso, então... Fica um culto do eu, né? Você viu o Marco Pereira contando a experiência dele, de como surgiu o eu. E aí você pega o Miguel, que vive entregando revelação. Né? Uma coisa que eu aprendi dentro da escola bíblica dominical, na Igreja Batista, que o maior testemunho dentro do templo é a adoração, é o louvor a Ele. Ele é o centro de todas as coisas. Então, assim, às vezes, quando a igreja pentecostal tem muito disso. Agora vamos para as oportunidades. Aí é uma preocupação, inclusive, do próprio pastor que deixou aquela oportunidade aberta com o tempo, porque a pessoa se empolga, vai da questão do desejo, lembra que a gente estava falando sobre isso? O desejo, da manifestação, de dizer a experiência que eu tive com Deus. A experiência... Cara, e aí quando tu vê a tua experiência substituiu
a própria palavra. O que falta mesmo um pouquinho muito nos dias de hoje é que o apóstolo Paulo ele escreve em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, ele vem trazer para nós, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que experimenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso é muito importante, da razão. Sim. Racional. Não serem conformados com este mundo, mas serem transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje em dia, as pessoas estão indo pelo emocional. Sim. O retetê, é isso, é aquilo, coisa e tal. Então, as pessoas choram, pulam, rodam. Isso é emoção, gente. Não tem nada. Isso nada a ver. A coisa racional. O mais importante nesse texto é o final disso. Que sejam transformados pela renovação. Esse verbo transformados aqui é o mesmo verbo metamorfoses, no grego. É aquela transformação da lagarta em borboleta. As pessoas vêm lá de fora sem mudança nenhuma. E vêm para a igreja e criam uma igreja com aqueles mesmos pensamentos lá de fora e não teve transformação nenhuma. O evangelho de João, né, do arrependimento, hoje em dia as igrejas não estão aceitando mais isso. A pessoa vem como está. Jesus, vem como está, mas precisa ter uma mudança. Aí Jesus diz, não, de maneira não lançarei fora. Vem, eu sei que se você está, tudo bem. Mas precisa ter a mudança, a transformação. Você vem do jeito que está, mas não permanece. Isso, esse metamorfose tem que haver na vida da pessoa. Por isso que muitas vezes artistas vêm para a igreja, né, chegam lá e dão cargo para o cara vira pastor, vira tudo. Daí a pouco a coisa está do jeito que está. E muitas vezes as pessoas vão aceitando essas coisas. Aí esquecem da palavra. Não vão na palavra, porque essa palavra vai condenar fulano, vai condenar ciclano, ele vai se afastar e eu vou perder fulano. Estão perdendo a palavra. Aí vem essas coisas que têm surgido nos dias de hoje. Agrada as pessoas, acha muito bonito. Os bezerros de ouro contemporâneos. As crianças, né? Oh, que bonito esse menino. Se alguém não tivesse visto e dado um basta, rapaz, isso aí tem outras crianças também aí. Eu vou até um pouco além. Eu vou até um pouco além, pastor. Eu penso que isso é uma denúncia à própria igreja. Porque olha só o evangeliquez, né, que foi instituído, a forma de se pensar o evangelho, para que o que estivesse em alta fosse isso. Aí você pega aí, não sei se está na pauta, mas você pega um cara como, por exemplo, o Marcos Salles. Vocês já ouviram falar? Já. Que entrega a profecia para todo mundo, que na verdade tem uma equipe de mídia averiguando a vida das pessoas na internet e que entrega para que ele possa fingir. Mas foi o que o pastor falou, tem quem pague. As pessoas querem respostas prontas. Elas não querem viver processos. Elas não querem ser discipuladas. Dá só uma parte, pastor, nisso aí. Eu me lembro, quando você falou essa questão desse pastor, não sei se os irmãos já viram aquele filme, Fé Demais Não Cheira Bem. Assistam. Isso foi uma paródia que fizeram dos pastores. O que o cara fazia na igreja dele? Talvez o cara devia até visto esse filme. As pessoas chegavam na igreja, tinha um microfone no introdutor, o pastor ficava dentro de uma sala, ouvindo tudo que eles falavam. A pessoa chegava e dizia o seguinte, olha, a minha filha está com câncer, coisa e tal, então senta na cadeira número 23. O pastor anotava, no vez de 23, a filha com câncer. Igual Jesus, tal, que é isso? Assistam esse filme, vocês verem. Se é demais, não cheira bem. Aí, no final de tudo, ele começa a fazer as profecias dele. Você é da cadeira 23, com a sua... Tem muito disso. Né? Mas o que eu ia falar da denúncia é isso. Tipo assim, ao mesmo passo que você tem miguéis, né, nos púlpitos, o que nós estamos fazendo com os nossos filhos na igreja? Será que o nosso trabalho de evangelização, de fundamentá-los na verdade, e aí, obviamente, você precisa ter uma linguagem, você precisa ter, mas sem fugir, obviamente, da palavra. O quanto nós estamos investindo nas igrejas, nas crianças da igreja. Será que a nossa salinha é só um lugar para as crianças ficar, para os pais poderem assistir culto? Ou tem palavra, né? Um tempo atrás, a gente estava procurando o que introduzir para as crianças e a gente escolheu o Catecismo de Westminster para trazer para as crianças da igreja. E alguns pais falaram, não, você não acha isso muito? Não, eles precisam saber a defesa da fé deles, os fundamentos da fé. Eu tô lá e cá, eu digo que eu sou um reforvaso, né? Eu gosto do glória a Deus, do aleluia, mas palavra, a gente precisa ir para a Bíblia.
hoje na nossa igreja, a gente faz um trabalho com as crianças que ele dá mais trabalho do que o púlpito, porque ele precisa ser pensado, elaborado, construído. Sim, na linguagem deles. Porque se a gente planta a verdade do evangelho nessas crianças, quando eles crescerem, eles não vão ser Miguéis, eles não vão ser Marcos Pereira. É mais fácil fazer uma criança consertar um velho. Exatamente. Verdade. Mas eu digo a denúncia porque, assim, eu vejo que muitas igrejas não fazem esse investimento. A criança é um problema que corre, que grita, que chora. E eu digo por uma realidade que acontece muito com a gente. Muitas famílias chegam lá e falam assim, eu vim de um lugar, e a gente entende que assim, são casos e casos. Existem realmente estruturas que ainda não comportam, né? Nossa igreja sempre foi uma igreja pequena, então realmente não tinha espaço suficiente, mas aos poucos isso foi construído e graças a Deus hoje a gente tem um espaço adequado para ele. Mas chega muita gente falando, é porque lá não tinha um trabalho com as crianças, porque lá as crianças só ficavam pintando na salinha, porque lá eles me olhavam torto porque meu filho chorou na hora da mensagem. Então a gente tem que entender assim, dá trabalho, irmão. Criar uma criança, quem a gente é pai aqui, sabe que dá trabalho. Principalmente o período que ela é pequena. Ela chora, ela faz birra. Por quê? Porque o culto, né, em si, ele não chama a atenção da criança, ele não acrescenta numa criança. Então você vai inserindo ela na realidade do culto, mas trazendo um fundamento para ela. Entendi. Então eu acho que é um pouco disso também, assim, da gente compreender a nossa responsabilidade para que não se levantem mais homens como Marcos Salles, Marco Pereira, Miguéis e tantos outros por aí, né? Então, a gente vai ver agora, por quê? A gente atrasou um pouquinho. Eu posso roubar mais uns 10 minutinhos de vocês? Claro. Tá bom, o negócio tá bom. E eu não queria cumprir a minha... Não vamos enquadrar você. Vamos para os próximos vídeos. O André, por favor. Eu gosto muito desse... Procura, ela era de outra igreja, não era da nossa. Mas ela falou, pastor, eu tenho uma vizinha que não é crente. Mas ela tem ouvido dos testemunhos das pessoas curadas aqui na igreja de vocês. E ela tá assim com muita fé que Deus quer usar o Senhor na vida dela para curá-la. Mas ela não tá em condições de vir. Será que o Senhor poderia ir até lá? Falei, claro, nós vamos combinar o horário da visita, a senhora nos acompanha, nós vamos um time lá e nós vamos orar com essa mulher e pode dizer para ela que eu também tô botando fé, que Jesus vai fazer algo para ela. Só esqueci de perguntar o que ela tinha. Quando eu chego lá, eu desculpo, por que é que a mulher não podia ir para a igreja? Ela tava paralisada do pescoço para baixo. Eu primeiro engoli seco, porque a gente tem mania de achar que tem milagrinho e milagrão. E eu pensei, esse vai ser um milagrãozão. Mas até então eu não tinha entendido tanto isso, eu fiquei um pouco assustado, mas já tinha visto Deus fazer coisas extraordinárias. E eu fiquei brigando com a minha inclinação e incredulidade. Falei, Deus vai fazer. E comecei a pregar para ela o que Jesus é, que ele não mudou, que ele ainda é o mesmo, que faz as mesmas coisas que ele fazia, né? E que ela precisava crer nele, que a fonte era Jesus e não era a gente. Ela sinalizou que tá entendendo. E eu falei, nós vamos orar com a senhora. Eu fiz tudo que eu sabia. Impus as mãos, fiz cara de fé, orei, voz alta, bati o pé, gritei. Quando terminei de orar, eu olho para ela, falei, a senhora sentiu alguma coisa? Ela disse, não, nada. Quando ela diz nada, eu comecei o processo de implosão interior, né? Eu acho que ela percebeu que a sensação que eu tinha, que ela que queria me motivar. Ela falou, mas como o senhor disse antes, a fé não depende de sentimento. Então eu não preciso sentir, eu só preciso crer. Ela falou, pode não ter acontecido nada agora, mas de repente amanhã eu vou acordar e descobrir que eu tô mexendo. E eu pensei, a mulher agora tá pregando fé pra mim. Só que eu tava tão chateado que eu nem terminei de pregar o evangelho pra ela, eu fui embora. E no caminho eu já fui brigando com Deus. Eu falei, eu quero que o senhor saiba que eu tô de greve. Eu não oro mais pelos doentes. Eu falei, eu nunca sei quando o senhor tá de bom humor, quando não tá, quando é que o senhor vai fazer, quando não faz. Eu falei, o maior interessante é que ser o senhor. Gente, vocês não têm noção do que foi aquela crise, aquele buraco negro que começou a me sugar para dentro de desânimo. Foi um negócio terrível. No dia seguinte, eu fui cedo de manhã para a igreja para orar, porque eu era o pastor da igreja que tinha convocado. Mas depois do tempo de oração, fui pro escritório. E quem que aparece? Aquela irmã que tinha me levado a orar com a vizinha. Quando ela chegou, eu só pensei, você de novo não. Ela falou, pastor, que bom que o senhor está aqui logo cedo, que eu trouxe uma pessoa que quer te ver. Só imaginei, ela me arrumou outra encrenca. Eu posso chamar a pessoa? Eu falei, claro. E ela sinaliza, quem que entra na sala andando sozinha, sem ajuda de ninguém? A mulher que eu tinha orado. E eu não conseguia nem acreditar. Eu cheguei a pensar, se ela não tinha uma irmã gêmea, não estava me trollando. Você vê o nível de fé que eu estava. Aí eu falei, o que aconteceu? Ela falou, pastor, lembra ontem? Quando o senhor perguntou se eu estava sentindo alguma coisa, eu falei que não. Mas que pode ser que eu acordasse me mexendo. Ali foi exatamente o que aconteceu hoje. Para que eu abri os olhos, eu fiz um movimento de espreguiçar. Eu vi que eu estava mexendo, eu vi que eu mexia tudo. Ela disse, foi me dando alegria, eu comecei a agradecer a Deus. E a primeira coisa que eu decidi foi, eu vou contar para todo mundo o que aconteceu. E quando eu falei isso, eu lembrei que ontem, na hora do senhor sair, eu falei, e quando eu levantar, o senhor é a primeira pessoa que eu vou procurar para contar. Ela disse, eu ouvi uma voz falando comigo e lembrando da conversa. Lembra que você disse que a primeira pessoa para quem você iria contar era o homem de Deus? Procure o homem de Deus. E não apenas conte o que aconteceu com você. Diga para ele não parar. Diga para ele não desanimar. Lembre ele que eu coloquei nas mãos dele o dom de maravilhas.
Diga para ele que ele ainda vai ver o cego enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar, o coxo andar e o morto ressuscitar. Mas o próximo. Ela me olhou e falou, mamãe, me responde uma coisa. Falei, o que, meu bem? Forte, ela falou, eu vou morrer? Eu falo que aquela foi a pergunta mais difícil da minha vida, porque eu nunca menti pra ela, até hoje. Eu não podia mentir pra ela. Ela ficou 45 dias na UTI, eu fiquei 45 dias dormindo, ou sentada na escadaria do hospital. Eu não fui em casa pra tomar banho. As pessoas levavam vitamina pra mim, minha cunhada batia whey com vitamina, levava pra mim. Eu perdi 15 quilos durante o tempo que ela ficou na UTI. Eu não ia porque a minha consciência não me deixava. E ela lutava muito com a vida. E eu chegava na UTI, as enfermeiras falavam assim às 10 horas da manhã, André, é uma dó. Ela passa a noite inteira perguntando, minha mamãe tá lá de fora? Porque ela sabia que eu estava lá. E aí, nessa cirurgia, o médico falou, olha, vocês podem levar ela para o centro cirúrgico, você e seu esposo, nós vamos arrumar e vamos colocar na maca, a enfermeira vai com vocês, mas vocês podem ir até a porta para se despedirem dela, porque talvez ela não volte viva. Na hora me veio um versículo bíblico, eu falei, minha filha, existe uma palavra na Bíblia que diz, se só dois, acreditarem a respeito de qualquer coisa, Deus faz um milagre. Seu pai não acredita mais, os médicos não acreditam mais, até as pessoas que estão rezando pela gente já desacreditaram, mas a mamãe acredita. Eu acredito que você não vai morrer. Mas a mamãe tá sozinha. A Bíblia fala que é 2. Nesse momento ela levantou o bracinho e falou, agora nós somos 2. Mamãe, eu também acredito. Falei, pronto, filha, se nós somos 2, o milagre vai acontecer. Falei, doutor, qual é o sinal quando o senhor sair da cirurgia? Ele falou, olha, como ela vai ficar com muito pouco pulmão, quando eu tirar o tubo, sua filha tem 5 segundos para voltar a respirar com o restinho de pulmão que ela ficar. Se ela não respirar, eu dou o sinal, a fisioterapeuta entuba de novo. Se ela sair entubada, vocês podem já organizar, porque ela vai virar óbito em 24 horas. Ela precisa sair sem tubo. A traqueia dela não suporta mais tubo. O médico falou, André, te explicando na prática, eu vou pegar o pulmão dela e eu vou cortando tudo que não presta. E eu vou deixar só o que presta. 1h30 depois, ela saiu do centro cirúrgico, eles saíram correndo, lógico, voltaram com ela para UTI. O médico veio de dentro do centro cirúrgico, veio chorando, tirou a máscara, tirou o óculos. Falei, doutor, o que aconteceu? Minha filha vai virar óbito? Ele falou, olha, mãe, deixa eu te falar uma coisa. Doutor Vivaldi Lobato, eu sou ateu. Eu pouco acredito em poucas coisas, mas se você precisar que algum dia alguém assine um milagre, eu assino. Ele falou, eu nunca vi ninguém com tanta vontade de viver na minha vida. Ele falou, para você ter ideia, sua filha perdeu muito de um pulmão e ficou com 30% de outro. Nós estubamos e eu falei para a fisioterapeuta o que eu tinha dito para você. Eu vou contar até 5 e se ela não respirar sozinha, você entuba de novo. Ele falou, mãe, eu contei 1, 2, 3. Quando eu falei 3, a sua filha puxou o pulmão e puxou o ar com tanta vontade que ela começou a respirar sozinha de novo e nesse momento ela está sem tubo. Ele falou, eu nunca vi ninguém com tanta vontade de viver. Forte, né? Forte. Então, eu queria encerrar esse momento para dizer para vocês que eu estou numa espera de um milagre da cura do meu filho da esquizofrenia, né? Por quê? Porque foi muito difícil para mim, né? Eu acho que vocês têm filhos, né? A filha, Gabi. Você ouviu um diagnóstico desse diante de uma doença grave. Meu filho hoje é aposentado, né? Doença crônica, a esquizofrenia paranoide, né? CDF-20. Já trabalhava desde pequeno. E aí, quando ele começou a ter as crises, é difícil de diagnosticar logo em seguida, né? Porque as crises, hoje em dia, principalmente depois da pandemia, aumentou muito o nível de doenças psiquiátricas. Talvez vocês no gabinete devem receber muitas pessoas depressivas, né? Com ansiedade, enfim. E aí estava difícil de dar o diagnóstico, porque, na verdade, ele surtou porque não aceitou a perda de um relacionamento. Tem algum filme, você falou em filme? Tem um filme lá do Bom da Vida, que já passou na TNT, o próprio Mente Brilhante, né, que conta a história de um cientista que era esquizofrênico. Então, assim, é difícil você dar um diagnóstico logo em seguida. Demorou 3 anos. E a mãe, quando ele surtou pela primeira vez, vai para casa do seu pai. Vai quebrando tudo aqui. Ele quebrou tudo, bateu na mãe, bateu no irmão e chegou 11h30 da noite na porta da minha casa. Eu vim morar com o seu pai. Eu casado com outra mulher, não tinha onde ficar, sabe? E Deus usou a igreja. É nessa hora que eu digo para vocês e afirmo, não existe lugar melhor de um ser humano ficar do que a igreja. Sozinho, nessas horas, não tem ninguém. Se não fosse os irmãos da igreja, eu chegava, pastor, na reunião do Ministério Débora. Só tinha mulher. Eu era o único homem. E falava assim, minhas irmãs, eu preciso de uma ajuda.
Elas paravam tudo para orar comigo. Olha, não. Paravam tudo para orar comigo. E ali eu fui vencendo cada dia, lutando. E aí Deus usou muito as irmãs. E hoje, devido a ser o único homem, começou as outras mães chegavam em casa, ó, tem um pai lá, que as Déboras é mãe de joelhos, filhos de pé. Ó, tem um pai lá de joelho, clamando pelo seu filho. E aí, começou a chegar homem. Aí hoje a igreja tem uns homens de coragem, né? Toda sexta-feira. Tudo tem um propósito. Passou-se muito tempo. E aí eu posso contar muitos milagres que Deus fez para que o Daniel tentou suicídio 4 vezes. Daniel pegou um ônibus. Aqui em Petrópolis saiu um ônibus 11h30 da noite para São Paulo. Todo dia. Ele pegou a passagem só de ida. Celular, ele já tinha perdido uns 6. E aí naquele dia foi o dia que eu ajoelhei e falei assim, ó, meu filho sumiu, não sei para onde ele está. E aí as irmãs se sentaram, oraram comigo lá, de joelho mesmo. De joelho. E aí no final do dia, a mãe dele recebe um telefonema de uma policial lá na rodoviária do Tietê. A rodoviária do Tietê. Passam 380 mil pessoas dia. Pois essa policial botou a câmera speedome para olhar o meu filho e percebeu que ele estava alterado, achou até que estava portando entorpecente. E ali, depois do diálogo, colocou ele de volta no ônibus. E meu filho hoje continua, graças a Deus, né, convivendo comigo, convivendo com a mãe, mas em tratamento. A pergunta que tem a ver com isso aí. Por que Deus não dá a cura do meu filho? Por que Deus faz isso comigo e faz isso com muitas pessoas? Quando eu vejo um testemunho desse, não é falta de fé, porque eu estava lá ajoelhando. Até hoje eu peço orações, eu oro. E aí, pastor? Para a gente encerrar. Desculpe a minha catarse, né? Essa é uma pergunta, né, que... Tu deve ter recebido também na igreja. Sinceramente, né, a gente... E de verdade, acho que qualquer pastor sério e comprometido com Deus, com a palavra, diz, não tem resposta, não é? Por exemplo, Jesus deu um testemunho a respeito de João, dizendo que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. E João foi decapitado. Pedro estava preso, a igreja orando. Sem fé nenhuma. Sem fé nenhuma, porque Pedro foi liberto miraculosamente pelo Senhor, chegou, bateu na porta, a criada foi, atendeu. Coisa doida, né? Porque ela atendeu, viu que era Pedro, fechou de novo, foi lá avisar na reunião de oração. Então, Pedro está aí, o pessoal, que Pedro? E eles estavam orando o quê? Para a libertação do Pedro. Eles não estavam acreditando no que estava orando. É mais ou menos o testemunho do Subirá. Ele está acreditando. Não, é o anjo do Pedro. Aí a mulher volta lá e que abre para Pedro entrar. Então, assim, Deus tem propósitos maiores do que a nossa finita existência. O que eu poderia dizer, assim, a Estela perdeu um filho, né, muito, muito novo. E depois ela fez uma música, né, dizendo que é o seguinte, e eu vi um testemunho dela, né, dizendo que se o filho dela fosse curado, o milagre seria o filho. Mas como ele não foi, o milagre é ela, né, que continua viva, mas servindo a Deus. Então, às vezes, o milagre, irmão Sérgio, somos nós, né, o irmão que está aqui, né, dirigindo esse podcast, mesmo diante de uma luta dentro da família, e não desanimou, não apostatou da fé, não abandonou, não é, a caminhada com o Senhor Jesus. Isso é exemplo para todos nós, né? A gente olha para a história de Jó, Jó merecia aquilo? Não merecia, né? Mas o que acontece? A história dele está registrada lá para dizer o seguinte: Deus acreditou em Jó. Deus confiou Deus assinou um cheque em branco e deu confiando que Jó ia honrar o nome dele, né? Então, na galeria dos heróis da fé, a gente tem 2 grupos distintos, né? Uns que são honrados pela fé e outros que honraram a fé que tiveram.
Se fosse para mim escolher, irmão Sérgio Molina, pastor Paulo Sérgio, eu queria estar do lado dos que foram honrados pela fé, mas não sou eu que escolho. Se Deus quiser que eu esteja na galeria daqueles que vão honrar, foram cerrados ao meio, foram, né, perseguidos, a gente nunca sabe, né, que a gente vai estar, mas a vida é finita, é breve, né, e nada é em vão no Senhor. Então eu creio, o irmão Sérgio, que Deus tem propósitos maiores. Se Ele quiser, né, curar plenamente o Daniel, Ele cura agora. Porque a questão não é se Deus pode ou não pode. A questão é, Senhor, qual o propósito que o Senhor tem nisso? Que a gente não sabe. Amém. Eu acho interessante nisso, o irmão Sérgio, é que quando eu vejo essa questão, eu vejo ali no Velho Testamento a questão de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus não livrou eles nem da cova de leão, nem livrou eles da fornalha. Mas entrou com eles junto. E tenha certeza que Deus está com o irmão. Se o irmão tiver que passar esse período na fornalha, na cova do leões, até o final da sua vida. Já tem 12 anos. Deus vai estar com o irmão. E Deus, muitas vezes, Ele utiliza pessoas nessa situação da vida física, para, às vezes, como o pastor Cid disse, para nos honrar em alguma coisa. Deixa eu contar uma experiência aqui de uma irmã que tinha lá em Vila Rica, a irmã de Olinda. Irmã de Olinda, eu fui pastor em Vila Rica durante 5 anos. Ela nunca foi à igreja. Por que ela nunca foi à igreja? Membro da igreja. Nunca foi. Estava internada. Antes de eu ir para lá, já estava internada. Irmã de Olinda, a primeira vez que fui visitá-la, eu fiquei pasmo. Os membros inferiores já não mexiam mais, todos atrofiados, membros superiores atrofiados. Né? Ela não podia mais tomar nada oral, tudo venal, aquela coisa toda. A posição dela praticamente a posição fetal. E eu ia visitá-la, a irmã de Olinda. Porque quando é que eu ia visitar a irmã de Olinda? Quando eu estava numa situação muito difícil. Às vezes triste. Às vezes me incomodado no ministério. Alguma coisa aconteceu. Falei, quem vai me confortar é a irmã de Olinda. E ela lá para. Eu andando, cheio de saúde. Chegava lá, irmãos, eu entrava pelo hospital, sempre conto isso. A cama dela ficava bem próxima do corredor, da porta. Ela abriu um sorriso vazio, né? Porque ela não tinha mais nenhum dente na boca, mais nada. Aí, quando eu entrava ali, ela me olhava assim, naquele jeito dela, né? Aí eu perguntava, irmã de Olinda, como é que está a senhora? Ela me chamava assim, pastor. Encostava o ouvido bem perto da boca dela e dizia, com Jesus está tudo bem. Irmão, saía dali, ó. Mas, gente, eu não posso viver essa vida que eu estou vivendo por causa disso. Né? Era aquilo, meu conforto era aquilo. Qualquer probleminha que eu tinha, irmã de Olinda. Porque eu sabia que ela tinha um conforto no meu coração. Às vezes o irmão está passando por isso e Deus quer utilizar o irmão nessa situação. Veja alguma coisa. Como o pastor Cid disse, ele pode? Pode. Mas será que ele quer? Por isso que muitas vezes ele perguntava, né? O que quer que eu te faça? Muitas vezes a pessoa dizia, Senhor, se o Senhor puder, o Senhor pode. Né? Ele espera. Então, ele tem essa coisa. E Deus, com certeza, tem algo especial na vida do irmão. O pastor Cid disse, se ele quiser curar o seu filho, ele vai curar. Vai curar. Mas que isso possa ser um crescimento na nossa fé. Amém. Que isso vem realmente... Pastor, para a gente encerrar com chave de ouro. Mais uma vez, desculpe pela minha catarse. É o que foi dito, né? Se ele quiser, ele vai curar. E se ele não quiser, ele continua sendo Deus, né? O pastor bem falou, né? E aí eu vou citar Romanos 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, né? E aí muita gente pensa que são pessoas nos observando, mas não, são exatamente a galeria dos heróis, a qual nós podemos observar como eles lidaram com cada adversidade, com cada situação, olhando para esses homens que foram fiéis até o fim, né? Vou citar rapidamente, no ano passado, um amigo muito próximo, a filha dele foi acometida de um tumor no tronco cerebral, e ela tinha apenas 11 anos. E o médico falou que ela não teria nem 3 meses, né, de vida,
após a constatação do tumor. E a família, muita fé, mobilizou a igreja, a cidade de Petrópolis como um todo, oramos por ela. 1 ano. Ela venceu o milagre, porque ela tinha 3 meses, permaneceu por 1 ano. Infelizmente, né, aos nossos olhos, partiu, né? 11 anos de idade. E aí, aquela pergunta, por que Deus? Tanto corrupto, tanto ladrão, tanto vagabundo. As pessoas sempre perguntam sobre isso. Né? Por quê? Uma menina crente no Senhor Jesus. E ele falou assim, eu tenho os meus meios. E aí uma semana, ainda na semana do falecimento dela, eu me lembro de ter recebido um telefonema. Minha esposa recebeu um telefonema de uma pessoa que sempre foi cristã, mas está afastada dos caminhos do Senhor há muito tempo. E ela ligou para minha esposa e falou assim, a sua igreja batiza pessoas que não são membros? Eu falei, não. Qual é o caso? Pois a minha filha, que tem 10 anos de idade, acompanhou o caso da pequena Vitória. Isso gerou uma fé no coração dela. E ela quer Jesus, e ela quer se batizar. E aí eu fico pensando, qual foi o propósito de Deus em levar a Vitória? Vitória tá com o Senhor, né? Tá com o Pai. E a partida dela gerou uma comoção. E essa pessoa ligou pra gente. Imagina quantas outras foram tocadas por Deus através da vida daquela menina que a gente nem sequer sabe. Então, às vezes, a gente não compreende. Mas não é porque a gente não compreende que Deus perdeu o controle. Às vezes a gente não vê o milagre acontecer. Mas isso não significa que ele não tem poder para fazer, né? O maior milagre que Deus pode proporcionar na vida do homem é a salvação, né? Sim. E eu penso que é isso, irmão. Como o pastor bem disse, Deus não livra a gente do vale, mas no vale. Né? O vale é da sombra da morte, não da morte. Né? Então, esse é o tempero, né? O Hernandes Dias lá fala muito disso, né? O tempero da vida do cristão é esse. É glória e sofrimento, né? Se tiver só glória ou só sofrimento, uma coisa está errada, mas a gente vai passar por esses lugares. A medida do batimento cardíaco. É alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. O dia que estabiliza, irmão, é porque já era. Né? Então a gente vai passar por momentos bons, momentos ruins. Na mesma mesa a gente ri, conversa, denuncia, chora, né? Clama, suplica. Então, fica firme. Deus é contigo. Muitas aflições, né? Mas a minha graça te basta, diz o Senhor. A ideia desse nome é justamente isso, né? Mas na o vida, mais que vem depois é muito interessante. Na vida que nós passamos aqui na Terra, é sempre na medida certa, de acordo com aquilo que Deus tem para nós. A única certeza que a gente tem é a salvação em Cristo Jesus. Olha, queria que vocês olhassem, cada um olhasse para a câmera que estivesse mais próximo e desse o último recadinho, que foi maravilhoso esse bate-papo. Foi muito bom, né? E eu espero que a gente possa repeti-lo novamente, porque pelo menos uma vez por mês a gente precisa mostrar para o público qual é o sentimento que nós temos com relação à palavra de Deus e ao nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, pastor, pode se despedir olhando para o público. Chega bem pertinho, né? Meus queridos, Deus abençoe. Obrigado pelo carinho aí, né, de estar nos acompanhando, né? Acompanhando aí nosso querido irmão Sérgio Sérvulo, né? Que Deus tem usado como instrumento aí para falar sobre diversos temas hoje, de um tema tão importante. Você que é cristão, é evangélico, não é? Eu deixo para você uma palavra dita por Jesus lá em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. Busca Deus, busca a palavra. Não é? Jesus e a palavra se confundem, não é? Porque ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, lá em João 14,6. E em João 17 ele diz assim, olha, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então busca Deus e seja abençoado em nome de Jesus. Pastor Paulo. Bem? Meus queridos, a gente queremos agradecer aqui ao nosso irmão Sérgio Sérvulo. Continua sendo um sérvulo do Senhor. Vem do grego e significa servo de Deus. Eu já nasci fazendo já tá isso, né? Que o irmão continue sendo essa bênção, que esse podcast possa alcançar
muitas vidas, principalmente através da palavra do Senhor. Se você está afastado do Senhor, você ainda não aceitou Jesus como Salvador, procura o Senhor. Se você está afastado de uma igreja, procura uma igreja. É importante, né? Nós sempre usamos aquela palavra dizendo que uma brasa longe do braseiro, ela só tende a esfriar. Mas juntos, você vai se aquecer cada vez mais com o Espírito Santo de Deus, e Deus cada vez mais irá fortalecer o seu coração. E deixar para você o Salmo de número 23, lá logo no início, dizendo: Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse nada me faltará não é que não vai faltar nada para você das coisas boas, mas também não vai faltar também das coisas ruins. Virão a doença, virão os problemas financeiros, problema na família, nada vai te faltar. Mas uma coisa ele diz, que ele tem uma vara e tem um cajado que nos consola e que nos conforta. E que nós precisamos permanecer como uma árvore frondosa, junto a ribeiro de água, que ali nós teremos as nossas recompensas. E o ribeiro de água nada mais é do que o nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele é a água da vida e você não pode se afastar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe onde você estiver nesse momento. Você possa sentir realmente a presença de Deus na sua vida. Agradecendo também pela presença aqui, está com o pastor Círio, também uma alegria no nosso coração, com o pastor Molina, nome difícil assim. Felipe Molina, Felipe, né? O pastor Sérgio Servolo também. Recebo. É uma alegria também estarmos aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe. Ore por nós. Já quero incluir, pastor, já na minha lista de oração, a vida do irmão, para Deus possa realmente estar resolvendo de acordo com a vontade dele. Né? Nós temos também alguns membros da nossa família também doentes, que os irmãos orassem também. Leia está internada, minha cunhada, e Gabi também tem um probleminha de trombose, minha filha também lá em Brasília, mas está, graças a Deus, Deus está já agitando, e todos os amigos nossos, né? Estão aí com dificuldade na vida física, que Deus abençoe. Amém. Pastor. Amém. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi todo honrado na mesa de homens tão agraciados pelo Senhor. Muito obrigado pelo convite. E o recado que eu deixo é: para cada prova que você tiver, a graça de Deus ela é suficiente para sustentar você, né? Parafraseando aqui o pastor, né? Deus, né? Ele é gracioso e bondoso, a sua misericórdia nos sustenta, né? Então, se entregue completamente a esse amor. Ele é o bom, ele é o grande e ele é o supremo pastor, né? E a sua graça é suficiente. Deus te abençoe. Amém. Gente, terminamos mais um episódio do podcast Na Medida Certa, e eu espero que a gente tenha atingido o seu coração, que o objetivo nosso aqui é sempre dosar as palavras como Jesus ensinou, palavras de amor, de graça e de salvação na nossa vida. Amém? Beijo grande para vocês e até a próxima.